Nós estamos vivendo o que um dia a igreja primitiva viveu. O ápice do crescimento numérico da igreja. O evangelho tem sido pregado em todos os lugares. Há quem diga que daqui a alguns anos o Brasil vai se tornar um dos países mais voltados ao cristianismo do mundo. Hoje enviamos missionários para o mundo inteiro. Outrora os Estados Unidos foi o berço do cristianismo. A Europa já foi o berço do cristianismo. Grandes avivamentos aconteceram nos Estados Unidos, na Europa. Na Coreia do Sul tem a maior igreja do mundo, pastor Po Yong-Soo. Milhares de pessoas se reúnem dia após dia para louvar e agradecer o nome do Senhor. Mas hoje, na Europa, está acontecendo o que aconteceu com a igreja primitiva. Cresceu, mas agora grandes e suntuosos templos que outrora estavam lotados, estão vazios. Muitas igrejas se tornaram academias, bares. Então o que está acontecendo lá fora, logo, logo irá acontecer aqui no Brasil. Conheço pastores que pastoreavam igrejas no Brasil com mais de 5.000 pessoas e foram pastorear uma igreja na Europa e começaram a pregar para 10 pessoas. Porque uma igreja de 100 pessoas na Europa é uma mega igreja. Mas aqui no Brasil, uma igreja de 100 pessoas é uma pequena igreja. Porque estamos cercados de igrejas com 1.000 membros, 5, 10 mil pessoas se reunindo simultaneamente em vários lugares. Olha quantas congregações tem só aqui em Tibiri. Então o evangelho está sendo propagado nas praças, nos becos, nas vielas, no ambiente de trabalho. Mas em alguns países isso não é mais aceito. Nas escolas é proibido falar sobre Jesus. E nós sabemos que esse crescimento meteórico do cristianismo aqui no Brasil vai chegar um momento que vai retroceder. Esse crescimento que nós tanto admiramos. Não existe rótulo hoje sobre o cristão. Estigmatismo. O desprezo. Hoje você diz que é cristão. É um elemento que agrega no seu currículo. Quando alguém vai contratar e pergunta, qual é a sua fé? Eu sou cristão. Esse daí é íntegro, esse é fiel, né? Ele vai ser um bom empregado, vai chegar no horário, não bebe, não fuma. Eu conheço muitos empresários que têm como pré-requisito contratar pessoas cristãs. Porque ele sabe que na segunda-feira não vai faltar, porque não passou o sábado e domingo se embriagando. Então conheço muitos empresários que partem desse princípio. É a pessoa mais pacífica, a pessoa que provavelmente não vai acionar a justiça em uma causa trabalhista. Então, hoje existem muitas portas que se abrem por você ser cristão. E não pense que foi diferente nos tempos de Jesus aqui na terra. Por onde ele passava, cego enxergava, paralítico andava e até morto ressuscitava. Quando Pedro ministrou a mensagem no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que 3.000 pessoas se renderam simultaneamente ao Senhor. E nós não sabemos o efeito da palavra ministrada ao coração daqueles que lhe ouviram. Quantas pessoas se renderam, mas a Bíblia diz que a cada dia a igreja crescia. Era acrescentado o número daqueles que acreditavam que Jesus é o Filho de Deus. Mas depois de um crescimento meteórico da igreja, isso chamou a atenção do Império Romano. E eles começaram a perseguir a igreja do Senhor. O imperador Nero queimou uma parte de Roma e atribuiu aos cristãos a culpa dessa tragédia. Então muitas coisas foram atribuídas aos cristãos.
Muitos ficavam ouvindo atrás da porta. Historiadores relatam que as pessoas, quando ouviam alguém dizendo, coma deste pão, que é o corpo, e beba desse cálice, que é o sangue, então eles saíam dizendo, eles são canibais. Eles bebem sangue e comem carne humana. Então havia uma má interpretação. Eles deturpavam a verdade do evangelho. Você vê que a todo momento as pessoas estavam seguindo Jesus pensando que ele iria liderar uma rebelião contra o Império Romano. Pensava que Jesus seria aquele que governaria o mundo inteiro. Ele estabeleceria o seu reino aqui nesta terra. E muitos esperavam que ele erguesse a espada, mas ele foi como ovelha muda para o matadouro. Então os cristãos começaram a sofrer uma perseguição. E nesta perseguição, muitos foram colocados em prisões. O próprio apóstolo Paulo, que era um algoz, alguém que perseguia o povo de Deus, que consentiu até na morte de Estevão. Estevão, por crer em Jesus, por pregar o evangelho, foi apedrejado. E aqueles que apedrejaram Estevão colocaram as vestes aos pés do apóstolo Paulo. Mas a Bíblia diz que Deus converte o apóstolo Paulo. E ele começa a sofrer, ele é espancado. Ele é aprisionado, açoitado, por ser fiel a Jesus, por pregar a sua palavra. Então eu quero preparar você nesta noite para os dias que virão. Essa ainda não é a nossa realidade. Mas chegarão dias em que dizer que é cristão pode gerar problemas para você. Você pode ser preso. Você pode ser condenado a cumprir muitos anos de cadeia. Em alguns países, por ser cristão, você é condenado até à morte. Você é fuzilado. Você sabe o que aconteceu com Pedro? Crucificado de cabeça para baixo. Tiago, passado ao fio da espada. O apóstolo Paulo, decapitado. Então, assim como foi nos dias de Jesus, assim como está acontecendo essa frieza na Europa, essa indiferença, essa apostasia, acontecerá também no Brasil. E eu não estou dizendo acontecerá daqui a alguns anos, não, irmão. Nós somos a geração que, se porventura Deus não vier depressa, não vai sobrar um fiel que se encontre de pé no dia da vinda do Filho do Homem. Então precisamos dizer todos os dias, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que ele tem que antecipar os dias, para que alguns se salvem, alguns sejam preservados. O que nós vemos acontecendo lá na Europa já está acontecendo no Brasil. Você anda por aí, você vê prédios que outrora eram igrejas, e já estão se tornando bares, academias. Essa já é a nossa realidade. Eu não estou falando de uma realidade distante, não, irmão. Eu estou falando de uma realidade do cristão desigrejado. Há quem diga que o número de cristãos cresce dia após dia no Brasil. Mas você já percebeu que o número de desigrejados, de cristãos liberais, cresce meteoricamente? De pessoas que acreditam que tudo lhe é permitido. É o cristianismo da conveniência. É o evangelho místico. Quantas igrejas se dizem evangélicas e são verdadeiros terreiros de macumba? A verdade é que nós estamos vivendo dia de apostasia. Falsos mestres, escândalos após escândalo. Mas o que nos dá esperança é olhar para o que eu vou ministrar ao teu coração nesta noite. O que Deus ministrou ao coração do apóstolo João e da sua amada igreja há cerca de 2000 anos atrás. Todas as vezes que eu olhava para o livro de Apocalipse, eu ficava dizendo, Deus, eu fico perplexo. Eu não consigo entender essa verdade que nos é revelada.
Mas eu comecei a estudar, me aprofundar nesse livro e perceber que esse livro é um livro de conforto, de consolo. É um livro que nos traz esperança, alegria à nossa alma. Então que você acompanhe esse texto juntamente comigo. E a partir de hoje você comece a se preparar para os dias que virão. Os dias em que Deus vai separar o joio do trigo. Separar as ovelhas dos cabritos. É Ele que vai revelar o verdadeiro caráter, a intenção dos falsos profetas. Nós estamos vivendo em um mundo que se prepara para a vinda do anticristo. E pode ser que ele já esteja entre nós. Não é uma coincidência que o Papa seja americano pela primeira vez na história. Não é uma coincidência. A maior potência mundial. Não é uma coincidência que a China esteja crescendo de uma forma meteórica. A economia global, cada dia se torna mais tangível. Por esses dias o meu filho comprou um carrinho. E eu disse, você sabe de onde veio esse carrinho? Ele disse, não, pai. Eu disse, da China. Eu disse, não, pai, é do Brasil. Eu disse, é não. Agora vá ver da onde é a origem desse carrinho. E quando ele foi ver, o registro tinha dizendo que era da China. Então, boa parte dos equipamentos que hoje nós se utilizamos vem da China. Você vê a pandemia, tudo isso é um preparo. A verificação da temperatura na testa, na mão, tudo que a Bíblia diz, irmão. Todas as vezes que eu entrava dentro de um ambiente que havia alguém verificando a temperatura, eu lembrava do que a Bíblia fala, sobre o sinal na marca ou na testa ou na mão. Que sem essa marca, irmão, você não pode comprar, você não pode vender. Então nós não sabemos quando chegará o dia, mas essa palavra vem ao teu coração como uma mensagem escatológica para os últimos dias, para que você descanse no Senhor e saiba que Ele vai cuidar dos mínimos detalhes. Que você não vai sofrer penalidade se você estiver em Cristo Jesus. Se porventura você continuar firme no Senhor, nada vai te abalar. Tempestades virão, perseguição, dias difíceis, mas nós permaneceremos firmes no Senhor. Acompanhe o texto em Apocalipse, no primeiro capítulo, a partir do versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia, escreve num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros. Candelabros de ouro. E entre os candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem. Com a veste que chegava aos seus pés. E um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. E seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés, como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive.
Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. João é arrebatado, é levado ao céu. E no céu ele vê a glória de Deus, a sua soberania, o seu poder. E Deus, ele diz a João, escreve as igrejas da Ásia. Esmirna, de Pérgamo, Filadélfia, Laodiceia. Deixa isso registrado em um livro. Porque essa igreja está sofrendo. O texto começa com João dizendo, eu, João, que também sou companheiro de vocês no sofrimento. Eu, João, que estou aqui isolado, sendo torturado nesta ilha. Porque era um lugar, irmão, de tortura. Um lugar que causava muito sofrimento àqueles que não negavam a sua fé. Há quem diga que João foi colocado dentro de um caldeirão fervendo, cheio de óleo. Há muitos relatos sobre esta ilha e o que os romanos faziam com os seus prisioneiros. Mas ali no momento de sofrimento, vendo a igreja sendo perseguida, muitos negando a sua fé, Deus se revela a João. E eu quero começar esta mensagem dizendo a você, que em muitos momentos da sua vida, assim como João, você vai se encontrar em ilhas, isolado, angustiado, em total desespero, sem esperança, se sentindo encurralado. Há momentos que você pensa que Deus até se esqueceu de você. Mas quando todas as portas dessa terra se fecharem, Deus abrirá uma porta no céu. E Ele vai revelar a sua glória, revelar a sua soberania e o seu poder. Porque quando nós contemplamos a glória de Deus, nada mais importa. Porque tudo que importa neste mundo é a glória dos homens. São as suas conquistas. É o seu sucesso. É o combustível que move, que fazem as pessoas se acordarem cedo e dormir tarde. É o amor à riqueza, aos bens materiais. Mas Deus leva João para o céu e mostra a ele o que é riqueza. Ele revela a João uma cidade que as ruas são de ouro, que há um mar de cristal, que as muralhas que cercam essa cidade têm como fundamento pedras preciosas. Sabe aquelas pedras calcárias? A irmã Nilza está usando aí no alicerce. Lá no céu, pedra calcária é diamante, é rubi. É de uma riqueza inestimável. Tudo que você vê de mais suntuoso em palácios, reis que são banhados de ouro, de prata, de bronze, nada disso se compara com o que tem preparado para aqueles que confiam, que esperam em Deus. O que a mente humana não imagina. Uma glória que é inestimável, incalculável. É o que tem preparado para mim, para você. Porque Jesus disse que assim como nós sofremos com Ele aqui, reinaremos com Ele na eternidade. Nas mansões celestiais. Então João escreve essa carta, dizendo à igreja, não se desespere, tenham paciência.
Quando você começa a ler o livro de Apocalipse, você vai ver muitas citações sobre os últimos dias. É um livro escatológico, nos traz muitas advertências, mas começa com um consolo, dizendo, olha, você está sofrendo, você está chorando, mas um dia Deus enxugará dos teus olhos toda lágrima. Aqui pode ser que você more de aluguel, você não tem uma casa confortável para morar. Talvez aqui você não alcance todos os seus objetivos, mas a Bíblia diz que aquele que deseja só o aqui, agora, só as coisas desse mundo, miserável homem que é. Então existe um lugar melhor. Existem momentos mais prazerosos do que você está vivendo aqui nessa terra. E quando João escreve essa carta, ele tem um propósito, e a finalidade é dizer para o povo, ei, não fique deslumbrado com a glória deste mundo, com o poder daqueles que pensam que são poderosos, porque existe uma glória tão excelente, que não há como mensurar a grandeza desta glória. A Bíblia diz que quando João comparece diante de Deus, ele cai prostrado aos pés do Senhor. Aleluia! Os 24 anciões cantavam, santo, santo, santo é o Senhor. Os anjos também cantavam. E João começa a ver que Jesus está sentado no trono, à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. O texto diz, aquele que foi crucificado, aquele que sofreu, ressuscitou e agora está no céu. E lá em João, no capítulo 14, diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Alguns andam pregando por aí que lá só entra 144 mil. Sabe, irmão, tem igrejas que comportam milhões de pessoas. Agora imagine o céu. Ah, irmão, não tem espaço para bilhões, trilhões de almas que se arrependeram dos seus pecados, que entregaram a sua vida a Cristo. Quando você olha para esse mundo caótico, se você não olhar para o céu, se você não estiver com a sua confiança em Deus, você vai cair em total desespero. Você não vai ter esperança. Você não vai ter forças para levantar da sua cama. Porque, irmãos, as pessoas estão deixando de falar do céu. Porque estão deixando de refletir sobre o céu. Porque eles acreditam que o céu é aqui. Que céu é esse, irmão, com câncer? Nunca se viu o número de pessoas tão enfermas como se vê nos dias de hoje, com doenças mentais. Por esses dias eu fui pregar em uma igreja e eu perguntei, quem toma tarja preta? Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Praticamente toda a igreja foi na frente, irmão. Tomando medicamentos controlados. Crentes em total desequilíbrio emocional, ansiosos, angustiados, perturbados, atordoados. Essa é a nossa realidade. Mas existe um lugar melhor, amém? Existe um lugar melhor. Você está vindo aqui para a igreja, não para Deus fazer da sua casa um pedacinho do céu, não, mas para que Ele prepare você para estar no céu. Mas quem está no caminho do céu, irmão, tem seus benefícios aqui na terra. Eu acredito que aquele que está caminhando com Jesus tem o seu caminho pavimentado pelo sangue de Cristo. Aquele que vai para o céu já começa a desfrutar do céu aqui. E aquele que vai para o inferno também já começa a sofrer aqui as amarguras, as tristezas. Então eu não sei como é que você chegou aqui nesta noite. Talvez você tenha andado por aí depressivo, amargurado, ansioso, angustiado. Por tanta perseguição, tanta calúnia, tanto desprezo. Eu não sei o que é que você tem enfrentado dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho. Mas lembre-se de pessoas como João.
que enfrentaram situações muito mais difíceis do que você. E assim como Deus se revelou a João através da sua palavra, Ele se revela a você nesta noite, para que você entenda que existe algo mais supremo. Aqui talvez você não passe de um Zé Ninguém, um Zé à esquerda. Alguém que as pessoas ignoram. Mas lá no céu, irmão, ao lado de Jesus, você terá um corpo glorificado. Lá você não sofrerá com o anoitecer, porque lá só existe dia, porque o sol da justiça brilhará perpetuamente. Quando eu olho para as Sagradas Escrituras, não tem como não ter conforto em meu coração. Porque eu lembro que quando João esteve diante do Senhor, ele também contemplou a sua soberania. Aquele que é digno de desatar os 7 selos, a raiz de Davi, o sol da justiça, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Este mundo, irmão, vai se tornar caótico. Estamos caminhando a passos largos para um grande abismo. A Bíblia diz que assim como foi nos dias de Ló, que Deus mandou fogo do céu e consumiu Sodoma e Gomorra, também será nos nossos dias. Haverá sofrimento. Muitos irão sofrer, chorar, lamentar. Mas aqueles que estão em Cristo, irmão, não irão sofrer com essa crise, com essa angústia, não serão transpassados por esta dor. Então eu quero dizer a você nesta noite, vale a pena você suportar todo o sofrimento. Vale a pena você ter uma vida piedosa, sacrificial, na presença do Senhor. Vale a pena, porque o seu nome se encontra escrito no livro da vida. E quem tem o nome no livro da vida tem certeza de dias melhores. Não importa o que vai acontecer no mundo, há pessoas que ficam assistindo o repórter. Ah, pastor, eu estou tão angustiado porque cada dia que passa se torna mais terrível a terra que nós estamos vivendo. Por esses dias um rapaz violentou uma criança de 1 ano. Aqui em Santa Rita, eu estou falando da nossa dura realidade. Por esses dias outro esfaqueou até a morte uma menina de 15 anos. Essa é a nossa dura realidade. É pai matando filho, filho matando pai. Quantas crianças, irmão, que estão sendo afogadas, assassinadas pelas suas próprias mães. Sabe, irmão, nós estamos vivendo dias difíceis, em que o amor de muito tem esfriado. Mas porventura, quando vier o Filho do Homem, vai achar fé na terra, irmão? Existe fé no teu coração? Muitos querem vir à igreja para barganhar com o Senhor. Querem fazer negócio. O mercado da fé está aquecido. As romarias. Por esses dias, Santa Rita foi palco da 2ª maior romaria da Paraíba. Cada dia que se passa, a idolatria aumenta. As pessoas estão mais distantes de Deus, alienadas, pervertidas, entregues às suas próprias paixões. O homossexualismo, o lesbianismo está tomando conta dessa geração. Pastores homossexuais, pastoras lésbicas. E grande é a multidão que segue esses falsos profetas. E tudo isso, irmão, é a palavra de Deus se cumprindo. A Bíblia diz que surgirão falsos profetas. Que, se possível for, até enganariam os escolhidos. Então que você nesta noite guarde o seu coração. E guarde esta palavra de esperança, de encorajamento na sua mente. E a Bíblia diz que aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é puro, que vive uma vida irrepreensível diante de Deus. Irmão, as coisas hoje estão muito fáceis. Mas lembre-se do que eu estou dizendo aqui hoje. Vai chegar um dia que as coisas vão ficar difíceis aqui na face dessa terra. As pessoas diziam para mim,
na pandemia: pastor, abra a igreja. Hoje a igreja está aberta. Cadê aqueles que pediram para abrir a igreja? Sabe, irmão, eu quero que você saia dizendo: Deus, eu sou fraco, eu sou falho. Tu sabes que eu tenho pouca força, mas eu não neguei a minha fé. Que como a igreja de Filadélfia, irmão, você permaneça fiel até o fim. Que você não seja como a igreja de Laodiceia, que estava a ponto de ser vomitada por Deus. Uma igreja desprezível, que não é e não representa a noiva do Cordeiro. Que você todos os dias peça a Deus: Deus, me prepare para os dias difíceis que virão. E todas as vezes que o diabo, irmão, tentar colocar no seu coração medo, se ouvir falar de um terremoto, de um furacão, do bramido das ondas, o mar requerendo o seu espaço, derrubando muitas propriedades, todos os dias que você vê os sinais acontecendo, saiba que se aproxima o dia da vinda do Filho do Homem. E quando o Filho do Homem chegar, você precisa estar de pé, irrepreensível, preparado. Então olhe para esta mensagem e diga: assim como o Senhor se revelou a João, Pai, se revela a mim todos os dias, para que eu almeje, deseje a tua vinda, e saiba que o Senhor está no controle de todas as coisas. Não pense que Deus perdeu o controle, Ele continua sentado no trono. Sabe, irmão, era muito difícil para João entender que Deus ainda permanecia no controle. Senhor, como é que tu permanece no controle enquanto eu estou sendo aqui maltratado? Enquanto eu estou sofrendo? Enquanto a tua igreja, a tua noiva está sendo perseguida? Nós não passamos ainda, irmão, pela grande perseguição. Tudo que eles sofreram não se compara ao que nós ainda iremos sofrer. Essa pandemia só demonstrou, irmão, o ódio que a humanidade tem da igreja. Quantas igrejas foram multadas, interditadas? Irmão, é gravado aqui mensagens bíblicas. Não são da minha própria ideologia, do meu pensamento. E eu posto nas redes sociais. Eu tenho sido rotulado de mercenário, de falso profeta. Muitos escarnecedores, irmãos, que se escondem atrás de um teclado. E começam agora a denegrir a igreja do Senhor. Todos os dias, quando você acessa as suas redes sociais, você vê escândalos acontecendo. Você vê como é desprezada a mensagem do Evangelho. Mas essa mensagem adocicada de um Evangelho que é só paz, alegria, satisfação. Sabe aquele evangelho que diz: com Cristo é só vitória? É não, irmão. É muita derrota. É muita vergonha, é muito opróbrio, é muita perseguição. Com Cristo não é só vitória. Mas eu quero que você entenda nesta noite que um dia haverá uma grande vitória. E a igreja que hoje com ele está sofrendo, um dia com ele irá triunfar. Amém? Nós iremos entoar um cântico ao Senhor. E nesse cântico eu gostaria que você refletisse na letra desse hino. E se você souber, acompanhe, cante juntamente comigo também. Adore comigo. Que você peça a Deus que Ele revele o trono da graça. Que você comece a contemplar. Você olhe para a recompensa, assim como Davi um dia. Assim como um dia Davi, ele deixou de olhar para o gigante. E ele manteve os seus olhos na recompensa. Que você pare de olhar para as adversidades que ainda vão surgir. Tem crente, irmão, que a perseguição nem começou ainda, ele já está assustado. E a Bíblia diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, quão pequena é a tua fé. Tem crente que diz: eu sou forte, eu sou valente. Irmão, quando vem um vento, uma brisa, não é nem furacão não é terremoto não, ele já se assusta, já fica assombrado, já nega a fé. Agora imagine, irmão, no dia que chegar a perseguição e disser: você quer Jesus? Quero. Corta a mão dele. Quer Jesus? Quero. Corta o braço.
Quer Jesus? Eu quero. Corta a perna, arranque os olhos. Aí você vai continuar dizendo que quer Jesus, irmão? As pessoas estão negando Jesus por uma piola de cigarro, por uma dose de cachaça. Agora imagine quando chegar a perseguição. Mas tudo isso é a peneira de Jeová. Aquele que permanecer firme até o fim. Aquele que guardar o bom testemunho. Esse receberá das mãos do Senhor uma coroa de justiça. E todas as vezes, irmãos, que você se vê sufocado com os problemas aqui na face dessa terra. Todas as vezes que você se encontrar depressivo, ansioso. Todas as vezes que você não tiver força para levantar da cama. Pense no céu. Amém? Pense no céu. Porque quando você começa a pensar no céu, irmão, você é motivado por algo muito mais sublime. Por um poder, por uma glória que excede todo o entendimento. Se você ler Hebreus, o capítulo 11, você vai ver que Abraão, quando morreu, ele estava olhando para uma cidade cujo arquiteto é Deus. Moisés abriu mão de tudo no Egito para sofrer com o povo no deserto, olhando para uma cidade cujo arquiteto é Deus. Do que adianta a glória deste mundo? Que adianta o poder, a influência, a riqueza, se quando o homem morrer, ele não leva nada. Então acumule riquezas no céu. Junte para você tesouros diante do Senhor, aonde o ladrão não rouba, aonde o ferrugem não corrói. Senhor Jesus, eu creio no poder que há na tua palavra. Tem pessoas aqui, ó Pai, que como João estão sofrendo. E muitos ainda irão sofrer, ó Pai. A igreja está crescendo numericamente. Nunca se viu um avivamento como este, ó Pai, em nossa nação. Mas o que aconteceu na Europa, Pai, nos Estados Unidos, e que está sofrendo com a decadência, o crescimento, ó Pai, do paganismo. E cada dia que se passa, o cristianismo vem esmorecendo em países desenvolvidos. Mas aqui no Brasil, ó Pai, nós estamos experimentando o ápice. Tu sabes, ó Pai, uma explosão meteórica da igreja. Grandes avivamentos, muitos ajuntamentos de pessoas, milhares de pessoas se rendendo a Ti. Mas eu sei que chegará dias de perseguição. Dias em que a igreja começará a sofrer, o próprio governo se voltará contra a igreja. A sociedade se voltará contra a igreja. Mas um dia colocaram a igreja entre os leões e muitos foram despedaçados. Penduraram alguns na cruz. Apedrejaram a outros, passaram ao fio da espada. Foram colocados na ilha de Patmos, e em tantos outros lugares sombrios nessa terra, mas a igreja continuou de pé, porque a igreja do Senhor, Pai, ela permanecerá de pé e inabalável, pois a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas eu peço a Ti, a todo aquele que hoje se esforçou para sair da tua casa, para ouvir a tua voz, todo aquele, ó Pai, que chegou aqui desfalecendo, angustiado, amargurado, depressivo, sofrendo com a crise de identidade, eu peço a Ti, traga conforto ao seu coração, traga esperança. Olha, Senhor, que Ele venha deslumbrar dias melhores, para a honra e glória do Teu santo nome. Aplique a Tua preciosa palavra em nossos corações. Amém. Você sabe qual é o nosso problema, irmão? É que os loucos estão em paz e os sábios estão em crise. Tem muitos aí bebendo, farrando, se prostituindo, vivendo uma falsa paz. E você que lê a Bíblia, que ora, que vem à igreja, que busca a face do Senhor, está numa crise ferrenha. Às vezes você não tem nem força de levantar da sua cama. Às vezes você não tem força para vir à igreja, para ler a palavra, para dobrar o seu joelho. Você sabe a ansiedade, a inquietação que está tomando conta do seu coração, estrangulando a sua alma. Mas que você saia daqui dizendo, Senhor,
Eu posso estar em crise hoje, mas um dia eu estarei em paz. Aleluia. Eu posso estar sofrendo hoje, mas um dia eu desfrutarei eternamente. Hoje é apenas um sonho, um dia vai se tornar uma grande realidade.